meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais uma série do nosso programa Mundo em Debate, aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Eu sou o professor Marcelo Corrêa, de Geografia, e estou sugerindo essa leitura aqui, leitura que eu postei no nosso Facebook no dia 29 de agosto. Tá? Vamos ler aqui, da BBC News Brasil. Bom, como nós vimos, o texto fala em migrantes, 500 migrantes. E esta é a minha sugestão, o cuidado com esta leitura, com todas as outras leituras referentes à mobilidade populacional. Existe uma sutileza nos termos e que muitas vezes, passando despercebido por isso, o resultado é a incompreensão do texto. Tá? E muitas vezes, quando dominamos esses conceitos, encontramos erros, não são tão poucos assim, encontramos erros nos nossos jornais. Vamos lá. Então, quando se fala em migrante, é simplesmente aquele que se desloca. E agora, vamos lá, vamos tomar cuidado com os devidos termos. O que significa viver no exílio? Bom, viver no exílio significa viver fora do seu país de origem. Tá? Então, por exemplo, um vizinho que você tem aí, que é japonês, que é italiano, que é libanês, ele vive no exílio, ele está no Brasil, ele não está no berço, ele não está no país de origem. Como, por exemplo, aqui, esta imagem que mostra brasileiros nos Estados Unidos. 150 mil brasileiros vivem em Boston, 230 mil em Nova York e assim por diante. Então, todos eles vivem no exílio, são brasileiros vivendo no exílio. A motivação não importa. Viver no exílio por uma motivação forçada, uma motivação voluntária, mas estão todos no exílio, estão todos eles fora do Brasil. Então isso significa viver no exílio. Bom, agora, e aqueles que são chamados de emigrantes? O emigrante é aquele que saiu. Então, aqui no Brasil, os brasileiros que estão vivendo fora do Brasil, tá, nós vamos chamá-los de emigrantes, eles saíram. Tá? Nesta imagem nós temos aqui restaurantes brasileiros e um restaurante indiano, Delhi, ali sobre a placa da Coca-Cola, tá? Empório Brasil, Ipanema, Cozinha Brasileira. Então, para nós, estes brasileiros que estão em Nova York, para nós eles são emigrantes. Óbvio, eles vivem no exílio, são brasileiros vivendo fora do Brasil. E para nós eles são classificados como emigrantes, porque emigrante é aquele que sai, correto? Então eles saíram daqui, no contexto brasileiro, são eles classificados como emigrantes. Agora, nesta imagem, temos a chegada ao Porto de Santos do navio Kassato Maru. Esse foi o primeiro navio que saiu do Japão, especificamente do porto de Kobe, e veio para cá. Primeira leva de imigrantes japoneses. Então nós chamamos de imigrantes aqueles que entraram no Brasil, aqueles que vieram viver no Brasil. Qual a motivação para um imigrante? Eles vieram para cá porque no Brasil a possibilidade de conseguir um pedaço de terra era muito maior. Vamos lembrar que o Japão do início do século XX era um Japão, sobretudo rural, mas a chance de se obter um pedaço de terra era muito difícil. Ou vamos pensar nos imigrantes italianos que vieram para cá no final do século XIX, no começo do XX, vieram para trabalhar na lavoura do café como assalariados, com a expectativa de conseguir um pedaço de terra, de conseguir comprar um pedaço de terra, sobretudo em São Paulo. Tá? Então eles são chamados de imigrantes. Claro, eles também vivem no exílio, eles também estão fora do país de origem. Então, alemães que vivem no Brasil, portugueses, espanhóis, são todos eles imigrantes.
Então, a motivação do imigrante é uma melhora econômica, talvez porque uma parte da família já veio, ele vem também para se juntar a essa parte da família, porque conheceu e se encantou com a cultura, com o estilo de vida, com a sociedade deste país em que ele agora passa a viver. Então, ele é chamado de imigrante. Ou podemos pensar o seguinte: ingresso. Ingresso é aquilo que nós compramos para poder entrar. Então, o imigrante é aquele que entra. Tá? E emigrante. Emigrante, o que nós vimos anteriormente, é aquele que saiu. Né? É o egresso. Egresso é aquele que está saindo. Tá? E imigrante é aquele que está entrando. Então, os estrangeiros aqui no Brasil, eles são classificados como imigrantes. E os brasileiros que estão fora daqui são classificados como emigrantes. Claro, todo mundo aqui vivendo fora de casa. Então, é o japonês vivendo no Brasil, é o brasileiro vivendo no Japão. Então, todos estão no exílio, tá? Por diferentes motivações, mas estão todos no exílio. Agora temos aqui uma categoria um pouco mais complexa. Por exemplo, os refugiados. Refugiados de origem senegalesa, de origem venezuelana, de origem árabe, síria, libanesa. Bom, o refugiado, ele também vive no exílio, ele está fora do berço dele. Agora, e a motivação? A motivação foi outra. A motivação, muito diferente do imigrante, que veio para cá, por exemplo, né, em busca de uma vida melhor, o refugiado vem em busca de se manter vivo. Então é uma condição extrema. O refugiado foi aquele forçado a abandonar o seu país de origem. Também vive no exílio, mas é um exílio forçado. Digamos, fugindo da guerra civil, que completa agora 10 anos na Síria, fugindo das atrocidades do Talibã. Então, digamos que eu sou muçulmano, mas eu não sigo o Islã como prega o Talibã. Bom, ou sai ou morre. Tá? Então, esse, agora classificado como refugiado, ele está pedindo proteção, ele está pedindo o asilo, que é uma palavra que nós não utilizamos no português falado aqui, mas asilo no sentido de proteção. Tá? Então ele está pedindo asilo, ele está pedindo o refúgio, ele está pedindo para ser aceito, para não ser enviado para o país dele, pois a chance dele morrer lá é muito grande. Então esse é o refugiado, é uma condição completamente diferente, certo? Ele é classificado, ele recebe essa classificação. Nós não podemos classificá-lo como imigrante, porque a vinda dele para o Brasil não foi voluntária, foi uma necessidade, um êxodo, uma fuga, algo forçado, ele morreria. É bom lembrarmos que existe uma convenção, a Convenção das Nações Unidas, relativa ao Estatuto dos Refugiados. Ela foi adotada em 1951. Então, define o que é o refugiado, os seus direitos, seus deveres, obviamente, tá? Mas sobretudo os seus direitos. E o direito de não ser deportado. É a chamada autodeclaração de refugiado. O Brasil participou desse evento. Então, nós temos que entender que quando alguém, em uma área de fronteira, ou em um aeroporto, em um porto, quando um estrangeiro, ele se autodeclara refugiado, nós devemos aceitar, de imediato a gente aceita a veracidade da declaração, autodeclaração de refugiado, e vendo que a vida dele está em risco, então nós não podemos deportá-lo, porque seria o mesmo que mandá-lo à morte, a pena capital. E, óbvio, não é uma palavra mágica, como muitos afirmam,
que é simplesmente chegar num balcão da imigração, em qualquer porto, aeroporto brasileiro e falar: eu sou um refugiado, e as portas se abrem e você passa a ter os direitos de um brasileiro. Não. Inicia-se ali uma investigação para ver se a declaração de fato procede. Como é que é? Você é muçulmano, mas não pratica o Islã, como diz o Talibã? Você é cristão e vive no interior da Nigéria, local controlado pelo Boko Haram, e muitos cristãos já morreram. Então você está sendo perseguido e será morto pela sua fé? Vamos investigar. O país pode simplesmente deixá-lo numa sala de um porto ou um aeroporto. O país pode construir um acampamento para refugiados, caso venha a ter um número muito grande. Ou o país pode fazer como o Brasil faz, um registro, uma anotação de que ele está solicitando ser aceito como refugiado. Damos a ele o direito de permanecer no Brasil, mas é uma permanência por um tempo determinado. Ele deve comparecer junto à Polícia Federal em um tempo X para ver se de fato constatamos o seu direito de ser acolhido como um refugiado. Tá? E esse direito de permanecer no Brasil, com direitos de cidadão brasileiro, ele vai sendo renovado periodicamente. Podemos imaginar que num dado momento ele vai solicitar a renovação e aí nós vamos afirmar o quê? Lembra a motivação? Cristãos mortos pelo Boko Haram? Isso já não existe mais. Agora você pode voltar com segurança para o seu país de origem. Tá? Então é esse o tratamento que é dado ao refugiado. O Brasil opta por interiorizar e não deixá-los em salas de aeroporto, porto, né, ou acampamentos. Não, permitimos a interiorização. O Brasil tem essa tradição. Espero que não acabe agora. Nada leva a crer que caminhamos para isso. Então, vamos entender que o refugiado ele está pedindo proteção, ele está pedindo asilo, né, para ser aceito, para ser literalmente abraçado por uma questão de sobrevivência. E que num dado momento essa motivação pode ser suspensa e é um direito do país que o acolheu então realizar a sua extradição, que ele volte para o país de origem. Então esse é o refugiado, tá? Vamos lá. Temos aqui um caso específico, né, que não deixa de ser um refugiado, mas é numa condição diferente, é a condição de asilo político. Tá? Então, digamos, venezuelanos que estão vindo para cá, árabes sírios que estão vindo para cá, existe uma proposta de aceitarmos aí um número considerável de afegãos. Tá? Essas pessoas estão vindo para cá porque nós reconhecemos a realidade dos seus países de origem e que, de uma forma significativa, muitas pessoas estão morrendo nesses países. Agora, o asilo político, que não deixa de ser, né, um pedido de ser aceito como refugiado, ele é algo mais específico, ele é algo mais individualizado. Digamos assim, temos no Brasil hoje perto de 4.000 árabes sírios, fugindo da guerra civil. Mas digamos que dentre alguns deles, você tem um jornalista, você tem um político, você tem um ativista. Então, no caso específico deste indivíduo, é dado a ele o asilo político. Por quê? Porque ele, pela atividade que ele realizava, por ser um jornalista crítico, por ser um ativista contrário ao governo do Bashar al-Assad, ele, pela tarefa que ele desempenhava, ele seria perseguido e certamente seria morto. É o caso deste passaporte, do jovem Edward Snowden. Este jovem foi quem contou os segredos da inteligência norte-americana, inteligência criada para investigar supostos envolvidos com o terrorismo, e que depois estavam investigando algo muito além do terrorismo. Então, pelas suas atividades, ele certamente seria preso e muito provável com
a pena capital, por ter declarado informações que as autoridades americanas consideram informações extremamente delicadas e que colocam a segurança dos Estados Unidos em risco. Então, digamos que você é um artista no Irã e você, através do cinema, através do teatro, você questiona a teocracia, o poder dos ayatolás. Então você vem e solicita o asilo político. Existe uma motivação, como muitos na nossa ditadura 64, 84, nossa ditadura militar, muitos professores, sindicalistas, muitos estudantes fugiram do Brasil. Estão fugindo, seria certamente preso pelo seu trabalho como artista, como diretor de cinema. Você era visto como uma ameaça aos poderosos da época. Então tivemos aí vários casos no teatro, no cinema, no mundo da música, dentre nossos intelectuais, muita gente fugindo do Brasil e pedindo para ser aceito como refugiado na condição de asilo político, um asilado político. Tá todo mundo vivendo no exílio, tá vendo? Todo mundo vivendo fora. Tá? É tudo migração, é tudo deslocamento, mas com diferentes motivações. Então é o caso do asilo político. Esse passaporte, eu coloquei aqui de propósito, é um passaporte russo. O jovem americano Edward Snowden, ele tem um passaporte russo. Como todo passaporte, tem validade. Ele vai renovar esse passaporte? Já não sei. Tá? Já não sei se o governo russo vai conceder a ele uma renovação, vai estender o tratamento como refugiado na categoria asilo político. Hoje ele tem direito de cidadão russo. Ele pode viajar, inclusive, pelo mundo com esse passaporte, para todos os efeitos. Ele se tornou um cidadão russo. Tá certo? Então, para bem, pensa, faz aí um rascunho. É muita coisa, né? Entendo. Mas é muito importante para poder entender os textos todos que temos, né? Em torno disso, as matérias nos jornais, em torno de mobilidade populacional. Tá certo? Mas é isso aí. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau.